Olha, eu vou ser bem direto com vocês aqui nesse vídeo. A minha intenção não é enrolar, é ser bem prático, bem claro. Como já tá no título, você deve ter visto que, pra mim, é impossível e não existe 5 passos para o sucesso, ou 7 passos para o sucesso, ou 3 livros que vão transformar a tua vida. Eu vou trazer tudo o que eu fiz na minha vida, tudo que eu fiz pra conseguir ter resultado. Então, tudo que eu coloquei a mais e tudo que eu tirei também na minha vida pra conseguir, de fato, ter resultado. Tô até tomando um café aqui, acabei de passar um café. Pós-almoço é uma coisa que soma muito, inclusive. Mas vamos lá. Primeira coisa, eu gosto de voltar lá em 2020. Eu tava na faculdade ainda, e aqui pra mim, o primeiro ponto é literalmente você entender aonde você quer chegar. Fiz a faculdade de engenharia civil, ou seja, comecei um curso, gostava e tudo mais, mas realmente talvez não era aquilo que eu queria não queria, né, na época, e mesmo depois de cursando o curso eu vi que realmente não era o que eu iria seguir. Mas onde eu quero chegar aqui? Eu parei, olhei pro que eu tava fazendo na minha vida, literalmente tudo, tá? Mas eu tô trazendo a questão da faculdade, porque eu sei que é uma coisa muito importante, eu sei que muitas pessoas podem estar fazendo isso também, e não motivo ninguém a largar a faculdade, mas é literalmente entender, né, o que você faz, né, o que você está fazendo na tua vida, todos os pontos, tua faculdade, teu comportamento fora da faculdade, enfim, tua vida externa, o que você está olhando para fora da tua vida em si, que vai de fato levar para onde você quer chegar. Na época, no meu caso, era a faculdade. Eu sabia que aquilo não iria me guiar para onde eu queria chegar, para o que eu almejava, para o que eu queria fazer, e eu me sentia perdido, né, não sabia realmente conseguir e tudo mais. E eu lembro que numa conversa comigo mesmo, eu falei, tá, vamos lá, vamos escrever então. Onde você quer chegar? O que você quer fazer? Tá, beleza, você quer fazer isso, você quer empreender, né? Você quer empreender, você quer ganhar dinheiro, você quer fazer dinheiro, beleza. Como que você vai fazer isso? O que você vai vender? Tá, não, eu imagino que eu vou vender tal coisa. Então, beleza. Eu comecei a escrever passo a passo, exatamente tudo que eu tinha que fazer. Claro que eu não escrevi da melhor maneira possível, ou seja, eu não consigo prever, né? Prever o que iria acontecer e também não tinha um nível de consciência para imaginar como de fato seriam as coisas. Mas trouxe uma clareza muito maior para mim mesmo, para mim conseguir entender exatamente o que eu tinha que fazer, onde eu tinha que focar a minha energia. Literalmente aqui a primeira coisa, né, trazendo nesse vídeo para você, é você literalmente entender onde você quer chegar e você escrever. Você escrever exatamente o passo a passo, como você imagina que é, né, essa jornada até você chegar onde você quer chegar. Enfim, no meu caso era montar uma empresa, né, ter X funcionários e seguir esse processo. Então eu consegui deixar isso muito claro para mim, isso me deu uma confiança muito maior para seguir e eu consegui direcionar mais a minha energia. Segundo ponto, e esse ponto eu acho bem, digamos assim, bem interessante, que é o seguinte, parece óbvio, mas a gente tem dificuldade de entender isso. É impossível você conseguir ter resultado na vida sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas. Todo mundo fala isso, parece óbvio, mas quando a gente está no meio disso, né, quando a gente está buscando ter resultado, a gente parece que não entende isso. Não fica claro na nossa cabeça. Eu tive digamos assim, um ponto de disrupção na minha vida, que foi um intercâmbio que eu fiz. Inclusive, eu trouxe essa experiência num vídeo aqui pra vocês no canal. Se eu trouxe, eu não sei se eu já postei ainda. Mas o meu intercâmbio pro México. E aquilo foi muito construtivo pra mim na linha de aprender uma coisa nova, né? No caso, de toda a experiência em si, como eu falei que trouxe no vídeo, eu acho que aprender um idioma, ou seja, eu aprendi a falar em espanhol fluentemente, aquilo meio que girou alguma coisa, eu pensei, cara, dá pra fazer mais, dá pra vender uma coisa nova, dá pra fazer isso. E aquilo meio que expandiu a minha mente. Quando eu cheguei, eu falei, cara, preciso aprender isso aqui, preciso aprender como é que eu vendo, como que eu vendo, como que eu comunico as pessoas, como que eu consigo melhorar nessa outra área aqui. Então aquilo meio que expandiu a minha mente. E quando a gente tá inserido, né, nesse meio de tentar fazer alguma coisa legal, de tentar ter resultado com alguma coisa, parece que isso não é tão claro pra nós. Mas, literalmente, tem isso em você. Se você quer ter resultado, você precisa estar constantemente aprendendo uma coisa nova. Você precisa estar constantemente buscando um novo conhecimento. Tá? Então, é impossível você ter resultados diferentes sendo a mesma pessoa. Então, acho que esse é o segundo ponto, né, que eu acho que é muito construtivo para uma pessoa que está buscando ter sucesso. O terceiro aqui, e para mim é o mais importante de todos, é literalmente a disciplina. A disciplina, eu falo que não é uma coisa quantificável, né? Não é tipo 2 mais 2 é 4. É algo que tá aqui, a gente sabe que tá aqui, mas não sabe como quantificar isso exatamente. E eu tenho na minha vida que a disciplina, você não acorda dizendo assim, hoje eu vou ser disciplinado, ou a partir de amanhã eu vou ser um cara disciplinado. Não. Você vai construindo passo a passo essa disciplina até que você de fato consiga ver resultado e consiga ver que você faz as coisas de forma automática. Você nem pensa para fazer, você simplesmente vai e executa. Eu quero trazer um vídeo só para falar desse tema aqui, porque acho que aqui dá para fazer vários vídeos falando somente de disciplina e a execução e a forma prática no dia a dia. Mas para mim tá muito atrelado àquele ponto inicial, que é
você saber onde você quer chegar, você traçar um objetivo e um passo a passo para isso vai estar atrelado à disciplina. Porque diariamente você vai fazer aquilo que você escreveu, que você combinou contigo mesmo que iria fazer, né? E fica muito mais fácil você ir se acompanhando e fazendo. Então eu vou dar um exemplo aqui, tá? Sei lá, eu quero ir na academia, eu quero ter disciplina de ir na academia. Tá? Então todos os dias você vai na academia às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. E aí você começa a executar aquilo. Eu falo que assim, uma pessoa que ela senta ali 6 meses, 1 ano, cara, coloca 6 meses aí, né? Mas para ser mais pragmático, 1 ano. Que você senta, literalmente faz o que tem que fazer, tá tudo muito claro, você se compromete, mesmo sabendo que vai ser extremamente difícil, mas você senta e pensa e executa, é impossível não ter resultado, é impossível você não ter sucesso. Você pode perguntar isso para 200 pessoas à sua volta que você vai ver que isso se replica e tem muitas pessoas na internet falando a mesma coisa e isso acontece porque é assim. Se você senta, se dedica muito tempo, tem a disciplina para executar, porque você tem um plano claro, objetivo claro para você mesmo, cara, você vai fazer e vai ter resultado. Então, para mim, esse terceiro ponto aqui, a disciplina, ele é o mais importante. Eu quero trazer depois de um vídeo para vocês de forma mais a fundo, né? Como trabalhar isso diariamente. Mas para mim, né, de forma bem direta, é isso. É literalmente saber onde quer chegar, sentar e fazer de forma automática. Você nem pensa, você simplesmente faz. Um quarto ponto muito interessante, que foi muito construtivo para mim nesse processo também, desses 5 anos aí, principalmente lá no início, é você se isolar. Você literalmente ser uma pessoa que conversa com outras pouquíssimas pessoas, não conta muito da tua vida, você foca no teu, foca em fazer o seu. Eu acho que isso é uma coisa extremamente benéfica para quando a gente está iniciando, porque a gente é muito inseguro, a gente tem muitas dúvidas e as pessoas que tem na nossa volta, geralmente elas não apoiam, né? Ou aparentemente a gente acredita muito também que muitas apontam o dedo e tudo mais, até tem alguém que apoia e outro ali, mas é, de modo geral, não somam, então não constroem, né? Porque as pessoas não estão na sua cabeça. O teu sonho é seu, você tá focando numa coisa tua, você já imagina como construir isso. Geralmente, quando a gente tá nessa fase, a gente vai perguntar opinião para alguém, ou a gente escuta o que a gente não quer escutar, né? Ou a pessoa não encoraja da maneira que a gente imagina e espera. Então, assim, se isola, fica mais sozinho por um tempo, foca no teu, porque isso vai ser muito mais construtivo, né? Você vai conseguir ter uma energia focada mais em uma coisa só e não vai estar escutando opinião alheia de fora ali que vai acabar, enfim, influenciando. Então, literalmente, se isolar, para mim, é um ponto extremamente importante nos primeiros 6 meses, 1 ano ali, né? Focar em você, focar em fazer acontecer e não olhar para ninguém pro lado aí. Um outro ponto também, eu trouxe, que eu acho extremamente importante, que é literalmente sonhar grande. Eu acho que sonhar grande faz com que a gente seja uma pessoa mais ambiciosa, pense sempre em crescer, pense sempre em uma coisa maior. Eu lembro que eu estava num churrasco de amigo e tudo mais, estavam os pais lá e aquela coisa. E aí eu não sei se alguém comentou alguma coisa, que era polícia, algo do tipo, e poderia ganhar 5.000 reais se passasse num concurso lá e tal. E na época, eu não ganhava nem R$ 1.000. Aí eu falei, mas pô, mas 5.000 é pouco. E aí todo mundo me olhou assim com o olho regalado e tal. Eu fiquei até meio sem graça, porque eu falei, putz, falei demais aqui e tudo mais. Mas não, era isso mesmo. Eu sonhava tão grande que se eu olhava por exemplo, para 5.000 reais, eu falava, pô, é pouco, né? Não faz sentido. Eu ainda continuo achando que não é muito dinheiro mesmo. Mas onde eu quero chegar aqui? Que tipo assim, aquilo era tão... olhava para situações de uma maneira completamente diferente do que eu tinha à minha volta, que aquilo, de certa forma, é muito construtivo. Porque você tá olhando bem para cima, né? Claro que tem que ter o pé no chão e tudo mais, mas eu acho que sonhar grande faz bem, né? Você tendo o objetivo claro, que foi o primeiro passo que eu comecei esse vídeo aqui, né? De escrever exatamente o que você quer fazer, vai ser extremamente benéfico você sonhar grande, somar com tudo isso aí, né, para você conseguir ter resultado. Um outro ponto também, que eu lembro que esse, inclusive, eu alinhei até antes disso, até antes de 2020, mas é literalmente a prática de esportes. Na época eu fazia academia, depois um pouco de corrida, né? Hoje eu faço triatlo, mas acho que a prática de esporte ela é muito construtiva nesse processo de sair de não ter resultado e tudo mais, porque eu vejo ela mais como um ponto de descompreensão. Você tá cansado, tá no teu lado, as coisas não vão acontecer como você tá planejando, as coisas vai ser difícil e tudo mais, você precisa descompensar, você precisa, pô, sair, né, fazer alguma coisa. Eu acho que o esporte é esse lugar, é onde você literalmente vai descarregar, vai dar aquela, putz, eu lembro que eu saía pra correr. Eu saía pra correr e tudo mais, depois eu voltava, parece que eu voltava zerado, energizado pra fazer acontecer e tudo mais, trabalhar mais e mais.
Então, acho que o esporte, ele me acompanha até hoje. Para mim, a gente pensando em performance, pensando em ter resultado, literalmente não tem como você não ter isso na tua vida. Mas mesmo lá com 18, com 20, com 22 anos, com 25 anos, você tá construindo algo, tá pensando em fazer algo, cara, coloca a rotina de esporte todo santo dia, pelo menos 1 hora dedicada para isso, nem que seja uma corrida, dá soco no saco aí, qualquer coisa, mas coloque isso no teu processo aí, que com certeza vai somar muito para você. E por fim, essa é uma coisa que, por exemplo, para mim, na época, foi bem difícil, porque eu era uma pessoa assim, e eu lembro que passar por isso foi muito construtivo, né? Que é literalmente o orgulho. Você perdeu o orgulho. Você é uma pessoa humilde e entender que aquilo que você está fazendo não quer dizer que aquilo é você e tudo mais, e que as pessoas vão olhar e vão te julgar. Cara, não é isso, cara. Não é isso. Eu lembro, eu gosto de usar muito o exemplo que eu. O meu último trabalho antes de começar a empreender foi montando caixas em festas. Então eu ia para festas e montava um caixa. Chegava lá mais cedo, era um caixa que emitia as fichas ali e tudo mais. E eu lembro que, tipo, eu tava tão comprometido comigo mesmo que eu tinha que fazer, eu ia fazer o que tinha que fazer para conseguir sair da minha situação, né. E na época eu precisava de dinheiro, que eu tava cagando e andando porque que as pessoas iriam pensar de mim ou como elas iriam me ver, né, montando um caixa numa festa. Então eu superei aquilo, né, de uma maneira tão forte que, tipo, eu não tava nem aí, não tava nem me preocupando. E eu acho que às vezes a gente se trava muito, pensando muito no que as pessoas vão pensar, no como que elas vão imaginar, como que elas vão te ver. Cara, na verdade tá todo mundo cagando pra você. Principalmente quando você não tem resultado. Você não é Quando a gente não tem resultado, a gente não é útil pra ninguém, né. Acho que as pessoas, elas é foda dizer isso, mas na grande maioria dos casos elas priorizam muito a utilidade que a gente tem na vida delas. E, pô, você é novo também, né, é novo, então tem que sentar, tem que fazer acontecer. E eu lembro que o orgulho é uma das coisas que me travava muito, né, me puxava muito negativamente, e foi uma das coisas que eu tirei da minha vida. E como eu trouxe para vocês, essa última experiência que eu tive foi algo sensacional, muito construtivo, que me melhorou muito, né, como pessoa, como homem, e literalmente foi um dos pontos que me fez alavancar e conseguir ter resultado. Então acho que basicamente é isso. Vocês percebem que não tem uma regra, não tem os 5 passos, os 7 passos, os livros, como eu disse no início do vídeo aqui. É um compilado de coisas, né, tem muito mais outras coisas, mas para mim eu elenquei aqui uma das principais, até para recapitular. Primeira coisa, entender onde você quer chegar, meu amigo. Se você não entende isso aqui, o resto tudo fica por terra, que tu vai desistir, vai dar ruim aqui. Se você não entende onde você quer chegar, esquece todos os outros pontos que eu falei, né. Tá sempre aprendendo coisa nova, ter disciplina para executar, né, ter esse comprometimento com você mesmo, né, com o que você disse que ia fazer e fazer de fato. Nesse início, 6 meses, 1 ano, se isolar, ficar mais sozinho, pensar no teu, não ficar metendo o dedo nas coisas dos outros, foca no teu, não conte nada pra ninguém, não peça opinião pra ninguém, cara, não vai ser legal, né. Sonha grande, sonha grande é algo muito construtivo, vai te deixar uma pessoa mais ambiciosa, né, vai te dar mais confiança. Prática de esporte, que acho que é uma coisa extremamente importante para literalmente, para a palavra que eu usei foi descompensar, né, você sai, você se alivia um pouco de toda essa pressão que vai ter nesse processo de tracionar para ter resultado. E por fim, né, eu trouxe uma experiência minha, né, claro que eu acho que isso não é para todo mundo, mas a questão do orgulho, né, de imaginar como as pessoas pensam e tudo mais, e o que que você tá fazendo. Cara, isso é muito bom se livrar disso aí, né. Acho que basicamente era isso, espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem, ser extremamente verdadeiro e sincero com o que eu fiz na minha vida para conseguir, sair do zero, e eu espero que eu possa ter conseguido somar na tua vida também. É isso aí. See you guys at work.